Bom dia, sejam muito bem-vindos. Tem início a primeira edição do projeto Caminhos Sem Fronteiras, realizado e promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Registramos e agradecemos o patrocínio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás para a realização do projeto. Essa edição apresentará o tema A Visão Literária do Cerrado. No programa de hoje, contamos com a presença do escritor, poeta, geógrafo, mestre, doutor e pós-doutor, professor Bento Alves Araújo Jaime Fleury Curado. Ele é presidente do Instituto Bernardo Ellis para os Povos do Cerrado e sócio titular do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Na oportunidade, registramos que o professor doutor Altair Salles Barbosa e o professor doutor pós-doutor Sandro Dutra, que iriam participar virtualmente, não fará por questões técnicas que serão solucionadas para as próximas. Anunciamos agora a palavra do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, o escritor Geraldo Coelho Vaz, que fará a abertura oficial do projeto. Em seguida, iniciaremos com a palestra e informamos que ao final da palestra do professor Bento, nós abriremos para os questionamentos e considerações para aqueles participantes que se interessarem. Vocês deverão fazer as perguntas através do chat do canal no YouTube e nós repassaremos ao palestrante. Fica com a palavra o presidente do IHGG, escritor Geraldo Coelho Vaz, para a abertura oficial do projeto. O Instituto Histórico e Geográfico de Goiás tem o prazer de dar início a uma série de palestras, uma por mês, através de um projeto realizado pela nossa instituição que se chama Caminhos Sem Fronteiras e tem o patrocínio do Fundo de Artes e Cultura de Goiás. É uma forma de que nós achamos por bem que nós tínhamos que ainda esse ano realizar o presente projeto, que seria através dos alunos que viriam até o nosso auditório para participar dessas palestras. Acontece que nós estamos atravessando uma fase muito difícil de Covid e assim então nós vamos fazer virtualmente. E é um prazer muito grande convidar a todos vocês para que não só hoje, mas outros dias, aliás, cada mês nós teremos uma outra palestra. E queremos, desde já, convidá-los a todos e também a participação de todos nesses eventos. Eu quero então agradecer de maneira especial ao nosso vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Bento Fleury Curado, que vai iniciar com a sua palestra, que seria a primeira palestra. Muito obrigado. Nossos agradecimentos a todos que patrocinam e promovem este importante evento dedicado à revivescência e à memória literária, histórica, cultural e social do Cerrado em Goiás. Se nós temos uma literatura voltada para cada bioma,
a minha tese de doutorado na Universidade Federal de Goiás, que era intitulada Inventário das Cinzas, Brasas Dormentes da Produção Literária sobre o Cerrado em Goiás, na Geografia dos Sertões, que eu defendi, orientado pelo doutor Egmar Felício Chaveiro, no ano de 2017, que consta de 870 páginas, foi a maior que teve na Universidade Federal de Goiás, e está depositada no CNPq para que possa ser consultada. A tentativa foi fazer esse inventário da produção literária sobre o Cerrado. Ora, se Guimarães Rosa, com um conjunto de sua obra, Agripa Vasconcelos, em Minas Gerais, constituíram toda a história, a memória daquela região, se a Caatinga foi completamente discutida literariamente por José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Américo de Almeida, se o Pampa, lá no Sul, foi discutido e mostrado pela obra de Érico Veríssimo, nós entendemos, então, que o Cerrado tem uma constituição da sua memória, da sua identidade, das tradições do seu povo, através da literatura. E a minha tentativa nessa tese de doutorado foi justamente fazer um rastreamento histórico, cultural, educacional, de toda a produção literária, desde a literatura inicial, lá no século XIX, em Goiás, que é aquela que os viajantes, aqueles estudiosos que vieram, trouxeram uma memória, ou constituíram uma memória sobre o nosso chão. E o que é o Cerrado? O Cerrado é esse bioma tão característico, tão próprio, tão desgastado atualmente, que já serviu de tema, inclusive para produções em prosa e verso de diferentes autores. Se fôssemos mapear ideologicamente, os nomes de Bernardo Eres Fleury de Campos Curado, Bariane Hortêncio e Carmo Bernardes constituem a trindade da literatura do Cerrado. São os maiores autores sobre o nosso Cerrado, com o cenário do Cerrado, costumes, usos, modismos, tradições relacionadas ao nosso povo. Nesse rastreamento histórico, através dessa tese, que está, como diz, depositada no CNPq e disponível para que todos os estudiosos possam se servir, eu vim mapeando aqueles autores que, desde o século XIX, o começo do século XIX, aqui estiveram, nesse sertão, constituindo primeiramente um grande paradoxo. Qual era esse paradoxo? O chocante paradoxo do homem do velho mundo, os escritores do velho mundo, diante da rusticidade, da inospidez desse nosso Cerrado, dos usos e modismos e costumes que para eles, em alguns casos, servia de chacota. Alguns desses escritores tripudiaram dos costumes de nossa gente, do modo de vida, do modo de alimentação, da forma que essas pessoas conviviam, dos relacionamentos dessas pessoas, mas não deixaram de fazer, sobretudo, um mapeamento de como era Goiás, como era a terra goiana, como era o homem nesse locus do sertão naquele tempo e a sua vivência. O grande autor que eu considero, para se entender, o Cerrado daquele tempo, é Auguste Saint-Hilaire. Completou mais de 200 anos que ele esteve nesses sertões. Algumas de suas descrições são belíssimas, quando ele, um amante da natureza, começou a recolher, a coletar, a analisar partes de nossa fauna e de nossa flora no ano de 1819. Então ele andou por esses sertões, em todas as dificuldades de transporte da época, mas ele não deixou de lançar um olhar até poético sobre as nossas plantas, as nossas flores, os nossos animais,
as nossas estações, né, chuvosas ou secas, a diferenciação do bioma cerrado em relação aos demais, a multiplicidade de plantas, de animais, de costumes, de cidades, arquitetura, o jeito de falar, o jeito de conviver. Então, ao se folhear os relatórios de Saint-Hilaire, nós conseguimos perceber Goiás, né, no contexto daquele tempo. Outros autores foram muito importantes, como o Visconde de Tournai e o Couto Magalhães, principalmente. Eles se dedicaram a estudar, além do cerrado, além da fauna e da flora, também algumas constituintes dos povos cerradeiros, das comunidades que aqui viviam, inclusive nos entrechoques das comunidades indígenas, dos povos tradicionais e daqueles que vieram para povoar esse imenso sertão. Então, as vilas de Vila Boa de Goiás, hoje Cidade de Goiás, Meia Ponte, hoje Perinópolis, Santa Cruz de Goiás, Crixás, cidades antigas, Jaraguá, cidades do ouro pelas quais esses viajantes passaram, ou esses estudiosos se dedicaram, eles mostraram como se constituiu o universo, a formação desse povo. No alinhamento desses estudiosos, alguns goianos também trouxeram belíssimas descrições. Leolídio de Ramos Caiado, que é um dos patronos do nosso instituto, tanto o Bernardo Eles, como o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, traz grande obra discutindo o cerrado, notadamente a questão do rio Araguaia. Também Eurídice Natal e Silva, no seu livro Notas de uma Viagem ao Araguaia, uma mulher, naquela época, em 1904, ela já publicou esse livro dizendo de como era a fauna e a flora e os costumes dos povos ribeirinhos. Amália Hermano Teixeira e José Ângelo Riso foram outros grandes escritores que, notadamente, discutiram o cerrado numa visão de botânicos e de estudiosos da nossa fauna. Inclusive, a doutora Amália Hermano Teixeira foi a que estudou a árvore de papel, né, na Serra Dourada. E foi uma das estudiosas de toda a riqueza da fauna e da flora da região da Serra Dourada. Doutora Helena Castelo Branco também fez profundos estudos sobre os costumes, modismos e tradições desses povos. Americano do Brasil e Luiz Cruz, da Comissão Cruz, além de Oscar Leal, que em 1890 deixou publicado o livro Viagens às Terras Goianas. Ele, como um repórter, ele não só o traço geográfico, o traço histórico, mas também o traço identitário e até muitas vezes jocoso do repórter a mostrar certos fatos muito interessantes, muito peculiares, muito comuns de certas comunidades. Dentre as denominações que a literatura nos mostra, além dessa literatura informativa, que nós chamamos a literatura dos viajantes, a literatura técnica daqueles que se dedicam a escrever relatórios mais precisos, mais preciosos no sentido da história, um segundo estilo literário, que é a poesia, nós tivemos um romantismo tardio. Então, certos poetas nossos de Goiás, como Manuel Lopes de Carvalho Ramos, Luiz Ramos de Oliveira Couto, Luiz do Couto, Érico Curado, Augusto de Faro Fleury Curado, Léo Degara de Jesus, se dedicaram a escrever poemas cujo cenário, cuja ideologia, cuja marca estava centrada nesse cerrado. A solidão do homem cerradeiro. Luiz do Couto, o grande poeta de Violeta e Lilazes, Léo Degara de Jesus, a grande poetisa negra da cidade de Goiás, eles conseguiram traduzir a alma sertaneja, a solidão desses ermos, daí os nomes, ermos, oco de mundo, solidão, né? O homem isolado nesse sertão do Grande Oeste. Então é uma poesia, ao mesmo tempo, telúrica, uma poesia que traz essa inspiração
do sofrimento do homem isolado, mas ao mesmo tempo a esperança de que algo pudesse surgir para tirar o homem dessa solidão. Esse grande sertão do Oeste, ele é analisado através do sentimento, através da nostalgia, através até da poesia épica. Manuel Lopes de Carvalho Ramos, com o seu grande poema épico chamado Goiânia, foi inspiração para o nome da nossa capital. Mais tarde, Cora Coralina, Léo Lince e Maria Paula Fleury de Godoy são grandes nomes a partir dos anos de 1920, que vão traduzir sobre o Cerrado, em Goiás, as notas e denominações menos presas à forma, que a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna, nós vamos perceber que a Léxico se desgarra do modelo clássico e formal. Então, Maria Paula Fleury e Léo Lince e João Scioli são os nomes mais importantes dessa poesia, que ao mesmo tempo é telúrica e moderna. Olho d'Água, que é um livro de João Scioli, é um grande marco dessa modernidade que não se afasta da terra, que não se afasta dessa solidão do Oeste, mas ao mesmo tempo traz traços de modernidade. O livro Ontem, de Léo Lince, que foi publicado em 1928, é a marca incisiva de ver a poesia através do Cerrado de uma forma lírica e doce, mas ao mesmo tempo de uma modernidade. O nosso romantismo foi tardio, o nosso modernismo foi tardio, mas a visão do homem em meio a esse tempo é a realidade dos povos do interior, principalmente Bernardo Hélio Fleury de Campos Curado, na sua poesia do livro Primeira Chuva, mostra justamente essas denominações pequenas, minúsculas, cotidianas, da vivência desse homem serradeiro. Arlindo Costa também foi um grande poeta que narrou, sobretudo, sobre essa tradição do homem, do seu meio, do seu tempo e da sua realidade. O outro gênero, o gênero conto, na narrativa curta, a densidade a descrição de pequenas comunidades ou de pequenos acontecimentos do homem em meio a esse bioma, em meio às dificuldades que era considerada terra fraca. Só depois dos anos 60 que tudo isso vai mudar, né? Terra fraca, árvores tortas, árvores enfesadas, essas eram denominações que se davam ao cerrado. Terra desprezada, né? A terra que não servia para a agricultura naquele tempo. Então, um homem que tinha que sobreviver nesse meio hostil do cerrado, porque a terra não era boa, segundo a denominação técnica, e esse homem que tenta sobreviver nesse mundo de tantas dificuldades. Então, Crispiniano Tavares e Hugo de Carvalho Ramos são contistas desse período sincrético, logo após o modernismo. O Hugo de Carvalho Ramos, em 1917, publica Tropas e Boiadas, um livro emblemático que abriu portas de Goiás para o Brasil, se tornou conhecido no Brasil. Ele, Hugo de Carvalho Ramos, um jovem estudante de Direito, que há exatamente 100 anos atrás, em 1921, cometeu suicídio e deixou essa obra sui generis, que foi uma porta aberta a se mostrar que o distante Goiás, perdido no longo oeste, era, sobretudo, um lugar que inspirava literatura, mesmo com as dificuldades das tropas, das boiadas, dos tropeiros, dos carreiros, de um povo distanciado. As memórias, as histórias desses povos eram latentes, assim como Afonso Arinos escreveu sobre as suas Minas Gerais, sobre todo o drama daquele sertão. Então, esses autores, Francisco de Brito, Bernardo Hélio, que, além de poeta, foi contista e romancista, vai aparecer em todos os gêneros. Veranico de Janeiro é uma obra de Bernardo Hélio, como Ermos e Gerais, em 1944, Caminhos e Descaminhos. A sua obra, em contos, ela está toda centrada nesse homem, com todas as dificuldades que ele vive nesse cerrado. O homem distanciado dos grandes sertões,
sofrendo as intempéries do tempo, como enchentes, né, ou secas, ou dificuldade de capinar. O conto A Enxada é o mais emblemático de todos a mostrar a dificuldade do pequeno agricultor. Bernardo Ellis, além de falar sobre o meio inóspito e difícil, da dificuldade do pequeno agricultor, ou a literatura que se volta para a vida difícil, a vida custosa, de lutas e de labutas do povo das pequenas comunidades, que em grande maioria eram explorados. Ele tem um conto chamado Moagem, em que ele destaca sobre o difícil cotidiano das pessoas que trabalhavam nos engenhos de cana. Carmo Bernardes e Bariane Hortêncio são nomes notáveis no conto goiano e também no romance e na crônica, que se dedicaram a discutir uma literatura do homem desse meio. Bariane Hortêncio, com a sua trilogia do sertão, o sertão, o rio e a terra, o que foi pelo sertão, a grande beleza que ele mostra, pequenos fatos cotidianos da relação homem-mulher, da relação do homem com a sua plantação, a agricultura de subsistência nesse meio serradeiro, as vicissitudes vividas por esse homem nesse meio. Isso se constitui a memória serradeira, como Paulo Bertrand tão bem deixou na sua obra Serratenses, a mostrar esse homem introspectivo. O goiano é o mineiro mais calado ainda, um mineiro retraído. Então, um homem que é mostrado não só através do lado doloroso, como Maximiano da Mata Teixeira, um outro grande contista, no seu livro Histórias de Goiás. Ele já conta o lado jocoso e engraçado de certas situações dos homens, né, das comunidades mais reduzidas, mais afastadas, que nesses períodos viviam a vida por esses sertões. E, no sentido de louvação do Cerrado, Gil Perini, com seu pequeno livro do Cerrado, é talvez um dos mais belos livros que mostram a riqueza cultural, a riqueza de vivências que o povo serradeiro tem. Outros autores, como Maria do Rosário Casimiro, Octo Marques, Pedro Gomes, com O Pito Aceso, Na Cidade e na Roça, são obras emblemáticas porque não escreveram na posição narrador-personagem. Pedro Gomes é um narrador sui generis. Ele escreve na linguagem da sua gente. Então, a linguagem regional está derramada em todas essas obras. Maria Júlia Franco, Modesto Gomes, Jesus de Aquino Jaime, são grandes autores que se dedicam a relatar sobre esse homem em pequenas narrativas no conto. No gênero crônica, nesse mapeamento que eu fiz, o jornal chamado O Lar, publicado na cidade de Goiás, no ano de 1926 até 1931, ele trouxe uma grande profundidade de estudo de mulheres, que era um jornal feminino, e dentre elas, Elídia Maria Perillo Caiado, foi uma grande cronista, Maria Ferreira de Azevedo Perillo e Altair Camargo de Passos foram narradoras desses jornais que descreviam principalmente a beleza da Serra Dourada e a região da cidade de Goiás. Vida de Jaraguá, Graciema foi um nome expressivo na crônica feminina, notadamente a destacar sobre as dificuldades das mulheres em pleno sertão. Foi ela que, justamente com Benedita Chaves Vila Real e outras mulheres do seu período, lutaram pela emancipação feminina, ou seja, a luta pelo direito ao voto, juntamente com Almerinda Magalhães Arantes, né, as mulheres que lutaram tanto em Lusiânia, como em Formosa, como na cidade de Goiás, pela conquista das mulheres a terem um sufrágio feminino, ou seja, a conquista do voto. A dificuldade que a mulher vivenciava nesses sertões. No gênero romance, a goianidade se faz expressiva. Os nomes de Rosarita Fleury, Humberto Crispim Borges e José Mauro de Vasconcelos, Ada Curado, Carmo Bernardes, Bariane Hortêncio, Eli Brasiliense, Édila Pacheco Saad, Basileu Toledo França, são
são autores que deram uma dimensão épica ao Cerrado. Basileu Toledo França publicou na década de 1950 o romance chamado Pioneiros. Esse romance, ele retrata a fundação da cidade de Jataí. Essa obra do professor Basileu, ela é fundamental para se entender como se constituiu, como se deu a formação do sudoeste goiano. Como o homem mineiro ou paulista se sedimentou nesse cerrado e como ele constituiu uma identidade com essa região. O escritor José Godoy Garcia também tratou do cerrado na questão das lutas pela posse da terra. É um romance histórico, justamente como Eli Brasiliense, com o romance Chão Vermelho, ele trata, sobretudo, do surgimento de Goiânia nesse cerrado, nessas campinas, e como foi a sedimentação desse homem nesse lugar. Ada Curado, ao escrever um romance chamado Paredes Agressivas, ela tenta destacar como se constituiu a sociedade, principalmente a periferia de Goiânia, e como se sedimentou esse povo aqui, aquele povo que veio da roça, que veio do sertão, para vivenciar na cidade. Carmo Bernardes é um nome essencial quando se discute sobre o romance que trata do Cerrado. Jurubatuba é uma obra clássica fundamental para quem quer entender na longa narrativa, que é o romance, a história dos povos desses sertões. Ele tem também um livro de contos chamado Ressaga, que é belíssimo também, e ele trata em muitos desses seus trabalhos sobre a região do Araguaia, a questão das pescarias, a questão do homem do campo e suas pequenas vicissitudes. Bernardo Elis Fleury de Campos Curado, nos seus romances O Tronco, que é uma narrativa épica que se passa na região de Dianópolis, hoje estado do Tocantins, ele vai falar sobre as lutas dos coronéis, dos anos de 1920, e Chegou o Governador. Chegou o Governador é um romance belíssimo, onde ele retrata a visão política da cidade de Goiás, aí no começo dos anos 1820, e as mudanças sociais que ocorreram. José Mauro de Vasconcelos, no romance, não é um goiano, ele é uma figura emblemática, porque mesmo não sendo goiano, sendo carioca, ele foi, talvez, o autor que mais divulgou Goiás e a região do Araguaia na literatura feita no Brasil. Então, Rosinha Minha Canoa, Longe da Terra, Arraia de Fogo, Arara Vermelha, Curiala, Capitão Icarajá, ele tenta mostrar como que era a vivência dos índios carajás, principalmente na região de Aruanã. Então, esses romances que foram reconhecidos nacionalmente, não deixaram, portanto, de fazer uma propaganda do modo de vida do povo de Goiás. Rosarita Fleury, com seus dois belíssimos romances, Elos da Mesma Corrente e Sombras em Marcha, ela conseguiu também retratar e recriar o modelo de vida do homem nesses sertões, no Cerrado. Elos da Mesma Corrente é um romance histórico que se passa na cidade de Goiás no final do século XIX, retrata o tradicionalismo familiar, as questões voltadas para a elite agrária daquele tempo, notadamente a figura da mulher, e o seu segundo romance, chamado Sombras em Marcha, ele vai retratar a luta do povo que veio de Corumbá, em Mato Grosso, fugindo da Guerra do Paraguai. Falando justamente da diferença do modelo de vida do povo cuiabano, do povo matogrossense, para o povo goiano. Então, esses autores, eles têm essa constituinte. Édila Pacheco Saad criou uma tetralogia, 4 romances que se passam em Goiás e que tenta retratar as dificuldades do povo de Vila Boa em relação a todo o contexto histórico daquela época. Então, Zaca, Paredes Cinzentas, O Major, Um Homem Enfrenta o Destino, são romances emblemáticos cujo cenário da cidade de Goiás é passado e ela constrói uma história seguidamente
mostrando os personagens numa linha de tempo e todos os sofrimentos sociais advindos do meio em que estão inseridos, ali são retratados. Dona Armênia Pinto de Souza, com seu conjunto de obras em romances, também constitui uma grande galeria de reconhecimento de como era o povo desses sertões. Antônio José de Moura, em 7 Léguas de Paraíso, e outros romances importantes de sua lavra, ele também destaca o fanatismo dos povos vivenciando no Cerrado. A história de Santa Dica, em Lagolândia, região de Pirenópolis, ele retrata como essa comunidade ali ficou envolvida naquele processo religioso, fanatismo religioso, em relação à mulher, e justamente por uma ausência de um conhecimento maior da filosofia de vida. Jerônimo Geraldo de Queiroz publicou um romance chamado Homens de Palha. Homens de Palha é um romance que mostra, justamente pela vicissitude do título, homens frágeis, né? Homens passíveis de vivenciarem sofrimentos, dada a dificuldade do meio em que vivem. Edival Lourenço, com seu romance Naqueles Morros Depois da Chuva, ele constrói o ideário histórico na sua formação inicial com o bandeirantismo. Os grandes autores desse período, como Ursulino Leão e Sebastião Arantes, um escritor até um tanto quanto desconhecido da região de Rio Verde, ele publicou um romance belíssimo chamado O Pranto dos Inhambus, cujo próprio título já é notadamente telúrico, voltado para a terra. E esse O Pranto dos Inhambus, ele retrata o sofrimento do homem, do pequeno agricultor, né, de uma agricultura de subsistência. Esse agricultor, ele vai fazer financiamentos com os bancos e tem grande sofrimento, infelizmente, na hora de pagar os seus, e perde a sua terra. Então, esses estilos literários, a literatura dos viajantes em Goiás, a poesia telúrica e romântica em Goiás, depois a poesia telúrica e moderna, a pequena narrativa do conto, o conto em Goiás, voltado justamente para essa questão de mostrar as vicissitudes desse homem, do homem serradeiro, a crônica voltada a destacar as belezas geográficas, as solidões, as campinas, os morros, as serras, as árvores, as flores, o modo de vida desse homem. O romance como grande narrativa, mais notadamente épica e histórica, ele se constitui de uma oportunidade desses escritores em mapear a vivência, os usos, os modos de viver, os costumes, as tradições de todas as pessoas, homens e mulheres, pobres e ricos, os entrechoques sociais, o grande fosso social existente entre pobres e ricos, a miséria daqueles excluídos ou daqueles que são abandonados ou marginalizados. Então, a partir de todo esse levantamento que eu fiz em 870 páginas, eu pude perceber, verificar e mostrar que existe sim uma literatura para o Cerrado. Assim como José de Alencar, lá em Um Tronco de Ipê, em 1800 e tantos, se dedicou a escrever sobre a Mata Atlântica, nós aqui em Goiás, perdidos nos confins do Oeste, nos anos de 1800 e tantos também, tivemos grandes artistas, autores, poetas, cronistas, contistas, romancistas, que, machucados pela realidade que os cerca, conseguiu traduzir a alma goiana. A alma goiana que se derrama através de todas essas constituintes, de todas as formas de ver o mundo, de observar o mundo pelo prisma da palavra. E o que a palavra faz? A palavra registra, a palavra mantém, a palavra se constitui legado, se constitui memória que hoje, 100 e tantos anos depois, 200 e tantos anos depois, está viva para nós.
Literatura é alma e sentimento. É pena que hoje as pessoas não vejam mais a literatura pelo prisma do sentimento. Né? Com a nova tecnologia, com todas as possibilidades de acesso a todas as redes, o livro não ocupa mais o lugar de destaque que ele tinha. Por isso que essa literatura é hoje objeto de estudo de pesquisadores, de estudiosos, de interessados em perceberem como que esse Goiás, fim de mundo, oco de mundo, Goiás da solidão, né, Goiás dos sertões, como esse Goiás tão antigo, Goiás com YZ, Goiás com IZ, Goiás com IS, toda essa terra esquecida se constituiu em cenário e mobilidade para que a literatura se fizesse viva. Nós temos alguns exemplos de autores, como Saint-Hilaire, por exemplo, em algumas de suas descrições. Após subir a serra por alguns instantes, achei-me num planalto imenso, deserto e bastante regular, coberto ora de pastagens naturais, salpicada de árvores raquíticas, ora exclusivamente de gramíneas, e algumas ervas em subarbustos. Quanto às árvores, registrarei unicamente os frutos grandes dos lobos, a lobeira, e várias apocinadas, quais é usada na região como purgativo, é chamado de tiborna. Toda essa região se cobre de cinza que alcança o céu. Uma bela descrição de 202 anos atrás, em 1819, Saint-Hilaire nos mostrou essa terra. Juan Emmanuel Paul, em certas 1824. Nas elevações, frequentemente grandes blocos de granito nos retardam o avanço. Por outro lado, os campos já estavam ressecados pelo calor. Só raramente aparecia uma planta digna de atenção. Entretanto, as matas que cobriam as serras, mesmo à distância, ofereciam uma vista pitoresca, com suas altas castas amarelos douradas, com cambiante verdes bombáceas. Sob o ponto de vista entomológico, também não havia o que colher. Todos os insetos haviam desaparecido. Então, são certas descrições que esses autores fazem das savanas, né, do cerrado, e de tudo que constitui esse nosso meio. Toné, que tem um livro chamado Goiás, em alguns momentos ele nos mostra. Às 6 horas e 30 minutos partiu à força, marchando-se o pouso de Bom Jesus, aos cerrados, ora lindas campinas descobertas, esmaltadas das flores das primeiras águas, e que mais para adiante vimos cobrir vastas extensões a modo de um grande jardim. De vez em quando, uma quebrada de terreno, ora suave e prolongada, uma rampa, abre horizontes vastos de campos que se fundem até onde alcance a vista com verdejantes capões aos lados dos buritis. E assim por diante, mas de grandes autores, como a própria Cora Coralina, mais conhecida e telúrica de todas, a ressaltar Goiás em toda a sua dimensão ontológica. Ou seja, esses autores eles têm a capacidade de nos mostrar algumas expressões tão lindas, como Félix de Bulhões, abolicionista. Ele deixou em 1868 esse poema: espesso, a enovelar-se o fumo da queimada, em manto cor de cinza envolve a serraria, de sob a gaze escura irrompe o rei do dia, fulgente como a brasa enorme entreapagada. Epilética, doida, em rígida lufada, pelos morros além braveja a ventania, e das sarças, lambendo a rábida ardente, e um banho de fogo o lula desvairada. Depois, rasgando o cinza e o solo carbonado, verdejam rebentões e montes e a planura, e vem depois da flor o fruto cobiçado. E a da primeira chuva, a margem da frescura, rejuvenesce e ri-se, e isso é lei do fado, a eterna salamandra, a provinda natura. Então, os nossos poetas, eles destacam as belezas e as grandezas desse solo. João Scioli, já no século XX, em 1900, no seu livro Olho d'Água, nos mostra um pequeno trecho. Encharcada,
de água empoçada. Nas folhas secas e coivaras caídas, desprende perfume de 1000 essências cozidas no laboratório. Pau-d'arcos amarelos em gazeiros retortos levantam para o céu a opulência do seu eu, ostentando a nova geração de flores e frutos que a maravilha do clima sazonou e a primavera cheirosa ofereceu. E o viajante bisonho pasma ante a exuberância da paisagem, exibida na arquitetura nativa, casas verdes, as moitas de Timbó. Mas a inclemência de agosto apresenta em seguida esse cenário de mau gosto. Árvores despidas, folhas caídas, rolando doidamente pelo chão. Olhos d'água sumindo nas bibocas, sem a gente saber por onde se vão. E a terra ardendo em fogo e a terra quente, saturada de sol e de calor. Então há muitas belezas graciosas desses autores, como Hugo de Carvalho Ramos, em Tropas e Boiadas, há um trechinho. Por ali passavam barulhentos e ralhadores de peregrinações distantes após haver trilhado as rechãs esturradas de argila vermelha e sapé bravo dos chapadões, onde apenas a quebrar a uniformidade dos horizontes apareciam de vez em vez, ao longo das carris profundos deixados na paisagem pela roda ferrenha dos pesados carros de bois. A fruteira de lobo e os coqueiros de bacaúba, como tênues fugaces de sombra espalmada sobre a crosta recozida do solo. Então, todas essas belezas desses autores são marcas maravilhosas que mostram como esses autores trabalham. Bariane Hortêncio, em seus contos, diz: o resto do mato é secura só, vegetação sedenta de chuva que não para tardar. A caraíba, o senhor sabe, é o ipê do cerrado, do tamanho do pau-terra, mas é pau e pura flor nessa quadra. E é ainda melhor que o pequizeiro, para a espera de um veado. Olha lá, debaixo daquele capão de mato, 3 ipês roxos e 2 amarelos, todos floridos. Ipê roxo não, aquilo é caroba, castanhola de macaco, porque ipê roxo é granfina, que só dá flores no mês de maio, mês das noivas, mês de Maria. E assim por diante, todos esses autores nos relatam a terra goiana. Essa terra goiana que é a beleza, o telurismo, a sensibilidade pungente de um homem que viveu nesses sertões e desses autores extraordinários que trouxeram para nós, até o presente, as suas elucubrações, as suas perquisições, as suas análises e a visão telúrica e poética de uma terra maravilhosa chamada Goiás. Muito obrigado. Professor Bento, nós temos algumas considerações relatadas aqui no chat, no YouTube. Iniciamos com o Aureliano Peixoto, que citou: não podemos esquecer Paulo Bertrand, que tanto enalteceu Goiás e o Centro-Oeste. Em seguida, a Lenora Barbo disse que serratense significa gente do cerrado, termo que foi cunhado pelo historiador, poeta e escritor Paulo Bertrand. A Alice Bites registrou: que maravilha ver os registros marcantes e perceber o quanto temos a mostrar. Farei o meu dever de convidar e levar a nossa história goiana a outros. Dr. Nilson Jaime, pergunte ao professor Bento que autor retratou mais o bioma cerrado na literatura feita em Goiás.
Eu agradeço a participação da Lenora, Aureliano, Alice, doutor. Justamente, Aureliano, por lembrar a figura de Paulo Bertrand, que eu havia citado aqui, como um grande marco, Serratenses, né, o seu livro, ou A Memória do Cerrado, o autor que traduziu em poesia, que traduziu em versos, que traduziu em pesquisas, que traduziu em prosa, que traduziu em música, Goiás. Um grande autor, um grande nome desse Brasil Central, não só de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins. Todos nós temos uma dívida histórica para com Paulo Bertrand, que é o grande nome, o grande ícone do século XX, do expirar do século XX, que retratou esse cerrado. A pergunta de Dr. Nilson Jaime, qual seria o autor que mais escreveu sobre o cerrado? Sim, se formos contar em produção, Carmo Bernardes. Carmo Bernardes foi o escritor que mais escreveu sobre o cerrado. Não só em romances, Jurubatuba principalmente, né? De contos, né? Tudo em crônicas. No jornal Diário da Manhã, Jornal Popular, Jornal 5 de Março, Jornal Folha de Goiás, a obra de Carmo Bernardes está derramada praticamente todos os dias. E ele participou também do programa Frutos da Terra, do Hamilton Carneiro, por várias décadas. Então, o escritor que mais escreveu sobre o cerrado é justamente Carmo Bernardes, um extraordinário ser humano. Esse ano completa 25 anos de sua morte. Ele morreu no ano de 1996, portanto, há 25 anos atrás. Ele merece todas as nossas homenagens. Bem lembrado, Lenora, do termo criado por Paulo Bertrand, que é o homem que mora no cerrado, o homem vivido no cerrado, o homem que tem um cenário do cerrado na sua existência. E eu agradeço as falas de vocês, os complementos, bem lembrado, Aureliano, a Aureliano aí de Goianésia, né? O nosso abraço à cidade de Goianésia, extraordinária. E a Alice Bitts também, né? Que está em Valparaíso, de Goiás, e são membros do Instituto Bernardo Ellis e que são apreciadores, sim, do cerrado. Né? Muito obrigado. Dr. Nilson Jaime envia outra questão. Qual a importância do Dicionário do Brasil Central de Bariane Hortêncio para a literatura sobre o cerrado? E ao final também registraremos todas as participações aqui no chat. O dicionário do Brasil Central de Bariane Hortêncio é uma obra emblemática, fundamental para qualquer pessoa que deseja conhecer a linguagem do cerrado, os costumes do cerrado, os modismos do cerrado, os dialetos do cerrado, que ele custou por volta de 40 anos para realizar esse trabalho e conseguiu mapear praticamente todas as expressões de todas as situações vivenciadas pelo homem sertanejo. E essa obra é importante para quem quer descrever hoje em dia, para usar a linguagem coloquial do povo do cerrado. Apesar de que o povo que vive no cerrado hoje, cuja tecnologia chegou até eles, essas expressões foram aos poucos morrendo. Então, mais uma vez ainda, esse dicionário é importante, porque se não for mais utilizada, se essas expressões estão dizendo, ela se torna registro, ela se torna memória. Bem lembrado, professor Nilson Jaime. Isso é muito importante mesmo. O dicionário do Bariane é a obra fundamental para se entender o cerrado. Encaminhamos para o encerramento da primeira palestra do projeto Caminhos Sem Fronteiras
do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. E nós gostaríamos de agradecer e registrar a presença de todos que estiveram aqui conosco nessa live, participando virtualmente através do chat. Narcisa Abreu Cordeiro, Aureliano Peixoto, Helena Vasconcelos, Edilane Neves, Newton Perilo, Raquel Jaime esteve aqui conosco, Nilson Donizete, Ricardo Assis, Norcília Caldeira, Adélia Freitas da Silva, Rogério Magalhães de Araújo, Ítalo Campos de Vitória do Espírito Santo, agradecemos a sua presença virtual. Lenora Barbo de Brasília, do Distrito Federal. João Guilherme, Alice Bites estiveram presentes aqui conosco. Maria das Dores Carvalho, de Formosa. Carol Pires, muito obrigada pela presença virtual. Egmar esteve conosco por um instante, agradecemos sua presença. Fátima Paraguaçu. Agradecemos a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco nesta primeira live do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Já convidamos para a próxima edição, que está agendada para o dia 25 de fevereiro. O palestrante convidado será o escritor Geraldo Coelho Vaz. E assim, encerraremos ouvindo os agradecimentos finais do palestrante, professor, doutor Bento Fleury. É muito importante nós que trabalhamos com a educação, com a cultura, com a memória, com a história, com a tradição, entendermos que mundo é esse e de onde estamos falando. Qual é o meu lugar no mundo? Nesse mundo interativo em que eu vivo, nesse mundo tecnológico, sem desprezar as raízes das quais todos nós temos, o pé na roça, o pé no campo, o pé na tradição. Que todas essas tradições estejam inseridas no nosso coração, no nosso sentimento, que possam transbordar em produções literárias e que possam servir de alento para as dificuldades que vivenciamos nesses tempos de agora. Eu agradeço a oportunidade ao Instituto Histórico e Geográfico de Goiás abrir esse importante projeto para o ano de 2021, embora todas as dificuldades que nós vivemos, e a apreciação de um tema tão importante, o nosso Cerrado, que se constitui bioma, fonte de vida, fonte das águas, onde as águas se derramam para todos os lugares do Brasil. Um grande abraço.